Gente, então, boa noite. A academia, a diretoria da academia agradece a presença de vocês em mais uma terça. Hoje, com o Dr. Romeu, ele vai falar sobre o que somos, seres vivos, o que é a vida. Então, vamos ver o assunto, parece muito interessante. Eu vou passar a palavra para ele, depois a gente volta a discutir e ouvir. Romeu, então, fica com você. Obrigado. Espero que o som esteja bom, né? A última vez o som estava ruim. Obrigado a presença de vocês todos. Estou vendo que está uma plateia muito heterogênea, eu vou ter que trabalhar duro aqui para conseguir traduzir o esquema todo para engenheiros e, e gente de todo tipo de formação. Mas isso é bom, é um desafio. Toda vez que a gente vai falar desses assuntos, o tema que aparece inicialmente é o que é vida. E, ao longo desses muitos anos que eu venho trabalhando no assunto, eu cheguei num ponto que eu tive que me forçar a tomar uma decisão, porque a gente fica olhando uma variedade enorme de tentativas, de conceitos e definições, e a gente fica meio, como é que fala o termo? Obnubilado, né? Com essa pletora de conceitos. Eu tive que me forçar mesmo. Toma, como fala em mineirês, toma atento, presta atenção e acha um jeito de resolver. Então, tem alguns anos que eu fiz essa tentativa de tomar uma posição a respeito. E foi bom, porque me forçou a chegar num ponto. A decisão que eu cheguei é que a gente tem que falar primeiro de seres vivos antes de falar em vida. Seres vivos são objetos concretos que a gente pega, olha, mexe, né? A gente é uma bactéria que olha no microscópio. Então, isso é um objeto concreto que você pode estudar com cuidado e examinar de várias maneiras. Ao passo que foi decidido, então, que vida é um conjunto de manifestações dos seres vivos que passa a ser um conceito abstrato. Vida a gente não pode pegar, não pode examinar, é um conjunto de manifestações dos seres vivos. Então, a gente começa falando em definir e conceituar o que são os seres vivos, e depois nós vamos passar para a vida. Meus estudos sempre foram dedicados a colocar muito pé no chão. Eu tive até dificuldade no meu início na faculdade eu comecei a trabalhar com fisiologia, com o professor Beraldo. Eu não conseguia enxergar molécula, e eu estava fazendo lá estudos de moléculas, era um troço complicado. Eu acabei passando para áreas mais morfológicas, que a gente podia ter pé no chão, olhar o que você está fazendo, mexer, manipular, dissecar. E só ao longo do tempo, muitos anos depois, é que eu comecei a conseguir enxergar a molécula. E, então, as capacidades de abstração foram aparecendo. O meu estudo particular é sobre o código genético. Código genético, quem fez vestibular lembra que é um conjuntinho de letras que existem no DNA, no RNA, nos genes, que correspondem às letras que existem nas proteínas. E proteína é o que funciona na célula. O DNA é só um arquivo de memórias. E a gente precisa decifrar esse tipo de coisa. Mas eu não vou me ater a isso, porque isso aí tem uma parte muito técnica, e nós vamos entrar nos conceitos que derivam disso. Esse código estabelece para a célula algo parecido com linguagem. Não é uma linguagem no sentido de fazer analogias boas com as linguagens que o humano usa, mas é um tipo de encadeamento de letras em sequências, em fios, polímeros, que podem ser
estudados de uma maneira como análoga à de linguagens. Então, a gente chama, do mesmo jeito que a gente tem código de sentido em uma letra ou em uma palavra, a gente tem um código de sentido nas moleculinhas lá da célula. Um código é esse que está mostrado. A gente tem que aprender a trabalhar com esse negocinho aqui. Que está mostrado aqui, o DNA tem lá 2 fitas e tem um RNA que tem uma fita só, e isso é traduzido em uma proteína que está aqui, essa aqui, por acaso, é uma de insulina. A insulina tem 51 aminoácidos. 51 aminoácidos dá umas 7, 8 letras, cada uma de 7, 8 aminoácidos. Então, é uma frasezinha, uma sentençazinha de 7, 8 palavras. Uma das menores que tem. E isso está codificado aqui de uma maneira que eu não vou explicar, mas vocês vão levar isso em conta. Cada 3 bases, cada 3 escadinhas dessa que tem aqui, corresponde a uma letra de DNA, que corresponde a um aminoácido. Eu pus aqui o menor aminoácido de todos, que a gente chama glicina. Só para vocês terem ideia de tamanho das coisas que a gente não enxerga, a molécula da água aqui, uma dessas bolinhas aqui, tem um tamanho 18 unidades de tamanho. Uma molécula de água é 18. A glicina, que é o menor aminoácido, tem 4 vezes a água, que é 75. E o código, que é uma trinca, três tracinhos desse aqui, que é um código para a glicina, esses 3 pesam 1000. Então, nós temos um código cujas letras em DNA e RNA são muito grandes, passa por um aminoácido, que é uma moléculinha pequena, mas só ela já equivale a 4 águas. Para dar uma ideia do tamanho das coisas que a gente trabalha. Uma cadeiazinha de aminoácido é como essa de insulina. Cadeia de insulina, eu já falei, deve ter umas 7 ou 8 palavrinhas, cada uma com 7 ou 8 aminoácidos. Eu vou dizer para vocês que isso, para mim, é muitíssimo mais simples do que isso aqui. Isso aqui é um trechinho da Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e ele põe lá uma sequência de letras, eu acho que é tão difícil entender quanto aquelas. Só que as letras de música a gente está acostumado a ver, e a gente toca as teclas, e a gente não está nem preocupado como é que esse código é feito na nossa mente, né? A gente escuta um som, chama de Lá, de Sol, de Mi, e depois a gente bate as teclinhas lá e sai repetindo aquilo o resto da vida, sem nunca perguntar como é que aquilo acontece lá dentro da cabeça da gente. Mas a gente, em biologia, a gente tem que entender isso dentro da célula, como é que funciona, porque senão a gente não pode usar remédio, a gente não pode tratar nada. Todos esses medicamentos são instruções moleculares que a gente atua lá, como se fosse um análogo da insulina. E tem uma complicação enorme em tudo isso. Não é nada simples. A gente sabe que quando alguém precisa tomar medicamentos, ele vai tomar medicamento o resto da vida, melhora um pouquinho, não cura só algumas poucas coisas, tipo antibiótico, troço, né? Ou cirurgia. Ou cirurgia ou algum antibiótico cura. O resto você vai ficar tratando o resto da vida. É um troço meio complicado. Ao a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar com a natureza, que são a parte empírica do processo, trabalhar, mexer com a célula, mexer com as moléculas, mexer. Então, você vai, na natureza, obter dados do material natural. Isso a gente chama de a parte empírica do processo de conhecimento. Tem sempre, na base de tudo, uma parte de sentimentos, do que a gente acha que está bom e que não está. E a gente pode tentar aplicar esses conhecimentos e vai avaliar de um modo que nos agrada ou não, que agrada ou não ao paciente ou a quem está trabalhando nisso. E uma parte que é essencialmente humana é a parte de formalismos que a gente usa para colocar todas essas observações empíricas junto com nosso julgamento subjetivo do que está acontecendo dentro de alguma teoria que faça sentido. Então, a gente aplica aí matemática, lógica, e filosofia,
E, com isso, a gente vai construindo uma gama de conhecimentos. É sempre um tripé desse tipo. Nós vamos chegar em vários tripés aí ao longo do estudo. Aqui, nesse meio, entre o empírico e os formalismos, a gente tem a experimentação, que a gente trabalha no laboratório, fazendo experimentos que são controlados de modo que a gente possa aplicar teorias à natureza e achar um equilíbrio entre os dois. Então, o experimento é o modo por essência do que a ciência tem que fazer. Não é só observação, não é só emocional, e é também formal, e a mistura disso aí é que dá o resultado que nos agrada. Eu vou já mostrar para vocês que eu vou ter só 5 telas dizendo sobre o que são seres vivos, até chegar na reprodução. Então, nós temos origem da vida, origem da síntese de proteína, até chegar em reprodução. Isso aqui trata do nível individual. Além do nível individual, tem mais 3 telinhas aqui sobre populações e as interações que os indivíduos fazem e as coisas humanas, sobre os problemas ecológicos, as coisas da Terra, são os assuntos humanos. Não vou tratar, nós vamos tratar só 2, aí vocês não vão assustar muito não, porque tem uma parte técnica, mas são só 2, que serve para 2 coisas. Uma é quem não entende nada de bioquímica ou de biologia vai ver a doideira que a gente trabalha. E os outros que entendem vão poder avaliar a qualidade do trabalho e saber como é que a gente parte para definições e conceitos a partir dos dados que a gente tem. A imagem que eu uso ao longo desse estudo aqui é de uma ampulheta com 2 lados. Aqui a gente tem os ácidos nucleicos, que são genes, ou RNA, ou DNA. Aqui a gente tem as proteínas, que são o que funciona dentro da célula. DNA não funciona, DNA só serve de memória para fazer proteína. RNA também só serve de memória e de maquininha para fazer proteína. E o fundo de tudo é a proteína. Então, proteína é o que funciona, e é nisso que tem que trabalhar, a célula funciona, é assim. Proteína é que faz um metabolismo através do qual ele interage com o ambiente. Então, do ambiente, a gente tira coisas que vão servir para a gente metabolizar através de proteína para fazer a memória, para fazer a própria proteína, e aí ela vai sempre buscar no ambiente. Então, esse aqui é o tripé do ser vivo. O tripé do ser vivo é esse, são memórias, o funcionamento de proteínas e o metabolismo, que é o que faz interação com o ambiente e acha materiais para você construir essa parte de dentro. Tem uma estrelinha aqui nesse meio, que é o que une os dois, que une RNA com proteína. E aqui nesse meio é que está a origem da vida, a origem do sistema biológico, a origem de tudo. É um sisteminha de fazer proteína. Então, o próximo slide eu vou mostrar o que é esse materialzinho que fica aqui dentro, que a gente acha que é a origem de tudo. É uma maquineta de fazer proteína. Está ela aí. Maquineta de sintetizar proteína. Está na cintura da ampulheta. Eu tenho aqui as origens, isso aí eu tive que desenvolver, é o meu trabalho, que eu tive que inventar isso para poder explicar como é que faz proteína hoje. Então, esse é um dos 2 slides técnicos que tem. Aqui tem uma estrutura complicadíssima que a gente chama de ribossomo. Esse ribossomo é o que a célula usa para fazer proteína. É uma maquininha de fazer proteína. O que é a essência do ribossomo? É uma cópia de um gene, que a gente chama de RNA mensageiro. É uma cópia do gene, que tem lá uma sequência de códigos. Cada código vai corresponder a um aminoácido, essa bolinha que está aqui. Então, aqui tem um código que pega um carregador de aminoácido, que é esse. Aqui tem um outro código que carrega um outro aminoácido aqui. E essas 2 moléculas que carregam os aminoácidos ao longo de um código de cópia de gene vai fazer uma ligação entre 2 aminoácidos, que é uma proteínazinha pequenininha. E ela vai trocando esses aminoácidos ao longo da molécula e fazer uma proteína grande, um por um. Para explicar o surgimento disso,
eu tive que inventar um mecanismo que é o fundamental, que a gente chama, que são 2 tRNAs, 2 carregadores de aminoácido, como esses 2 que estão aqui, carregando o aminoácido, que vão fazer essa mesma ligação lá, só que um está grudado no outro. Um está grudado no outro significa que um é código do outro, o outro é código do um, em vez de ter esse código genético. Antigamente não existia gene, e para que a síntese de proteína começasse a ser feita sem código, é a própria molécula que tem que achar uma outra companheira dela. Então, elas casaram e viveram juntos e felizes para sempre, e daí nasceu a célula. Esse mecanismozinho é esse que está aqui na ampulheta. Aqueles 2 que eu tive que inventar, cada um deles tem uma origem em uma interrogação que é lá na origem da vida, onde começou tudo a partir da geoquímica, da química terrestre, antes de aparecer vida. Então, a origem da vida é um esqueminha que a gente ainda está estudando para saber qual molécula era, que deu origem àquelas 2 moléculinhas lá, cada um carregando aminoácido, que começou a fazer proteína. Depois, com a proteína mais essa se tornou em RNA junto com a proteína. Então, foi a proteína que inventou o RNA, a partir dessa origem que a gente tem de desconhecido, e os 2, então, estão juntos um ao outro, proteína mais RNA, um é gene do outro, esse é gene dessa proteína, e a proteína é produto daquela, mas os 2 estão juntos, e os 2 andam juntos desde sempre. Então, cada gene tem sua proteína, cada proteína tem seu gene, e daí a coisa anda. Mais tarde apareceu o DNA, que é uma cópia de RNA, só que é uma cópia de RNA com aquela fita dupla que está aqui. A RNA é uma fita simples, o DNA é uma fita dupla. Ela só tem mais estabilidade, essa é só mais estável e mais protegida do que essa. Essa é que funciona para fazer proteína. Mas essa é mais protegida. As 2 moléculas, uma protege a outra. É o mesmo casamento que tem uma fita com a outra, é a que aparece aqui na frente, casando uma moleculinha com a outra para fazer proteína. Então, é a maquininha original de fazer proteína e a maquininha de hoje de fazer proteína. E nós vamos passar para frente para saber como é que eu tive que desenvolver o raciocínio para explicar o conceito de ser vivo a partir da síntese de proteína. Vocês vão ver que esse aqui, e esse é o último dos técnicos, daqui para frente vai acabar a parte técnica. O que funciona na célula é o mecanismo que a gente chama de metabolismo, e a partir do qual a gente pega a coisa do ambiente, transforma em coisa nossa, e dali você vai sintetizar o gene ou a proteína e fazer o resto das coisas que toda célula faz. Isso é feito através de uma química de transformação de moléculas uma em outra. Então, aqui nós temos uma glicina, eu já mostrei glicina antes, que é o aminoácido mais simples de todo. Aqui vai seguindo uma série de moléculas. A glicina tem 2 carbonos, serina tem 3 carbonos. Aqui elas vão transformando numa outra que aparece uma de 4 carbonos, entra mais um CO2, e aí vai. Isso aqui é uma maquininha, é um sistema, um ciclo de fazer glicina e serina um atrás do outro. Faz também o aspartico aqui, quando pega mais um carbono. O segredo desse tipo de via metabólica é que ele é feito toda só de acrescentar um carbono atrás do outro. Para fazer glicina, que é o aminoácido mais simples de todos, tem 2 carbonos. Você só pode juntar 1 mais 1. Então, se você tem 2, só pode ser 1 mais 1. Então, esses iniciais aqui, que são de 1 carbono, vocês vão reconhecer o CO2 e o metano. O CO2 é o gás carbônico. E esse é o metano, que é uma substância que aparece muito no arroto do rumen do boi. Por isso que eles falam muito que boi causa efeito estufa, aquelas coisas, é porque ele produz muito metano.
Metano é produzido dentro daquele rumen, daquele estômago de 4 camadas, de 4 volumes lá dentro do estômago do boi, e aquilo é completamente anaeróbico, não tem oxigênio ali dentro. Nossos intestinos também não têm oxigênio. Então, são ambientes anaeróbicos. Nesses ambientes anaeróbicos acontece produção de metano. A parte aeróbica é que tem oxigênio, produz CO2. E esses dois é que a gente chama de gases de efeito estufa, porque eles são muito estáveis e se acumulam na atmosfera. Esses outros aqui do meio não se acumulam muito, porque eles são instáveis, mas eles fazem parte do mesmo grupo de compostos de uma unidade de carbono. Então, tem metano, metanol, formaldeído, ácido fórmico e CO2, gás carbônico. Ácido fórmico é chamado por causa da picada da formiga, que arde. E esse aqui é o formol. Formol que, há uns tempos atrás, usava para as mulheres passarem no cabelo, para alisar, aquele troço. E metanol é um outro álcool que, de vez em quando, eles produzem álcool a partir de milho, e ele é mais rico em metanol do que em etanol. E aí vai, todo mundo já conhece mais ou menos isso. Isso são os compostos de carbono mais simples de todos, que existem na natureza, fáceis de serem obtidos. E aqui eu estou ilustrando aqui, esses aminoácidos mais simples foram feitos só de pegar esses compostos, que são os mais simples de todos, com um carbono só, existem em abundância na natureza, e por isso a gente pode dizer que essa é a primeira via metabólica que fez os primeiros aminoácidos. A gente pode dizer que essa via segue o fluxo universal de matéria. Por quê? Ele pega as matérias que são as mais abundantes, segue aquela lei de ação das massas, que tudo começa com o que é de mais abundante, passa para o mais raro, que é sintetizado. Então, esse vai ser mais raro do que esse, porque são as coisas mais abundantes. Então, segue o fluxo universal de matéria. E, por isso, eu posso, então, falar do conceito de um ser vivo. O ser vivo é uma entidade que segue o fluxo universal de matéria, sintetizando suas próprias coisas e daí construindo a si próprio, que é uma célula. O próximo slide vai, então, chegar na conceituação do que é vida. Eu uso para conceito de vida, então, aquela bioquímica fundamental, da qual a gente não fala mais, mas a estratégia, eu já disse, que a gente passa de seres vivos que são objetos concretos, para o conceito abstrato, que é vida. Então, em vermelho aqui, nós vamos definir vida depois, e em preto nós temos a conceituação dos objetos concretos, que são ser vivo. Então, a gente passa do concreto para o abstrato. Para caracterizar o que é um ser vivo, a gente tem aqui essa parte pretinha, que a gente vai de fora para dentro. O ser vivo é uma célula, nós somos compostos de célula. Uma célula, os exemplos que a gente tem são as bactérias, as amebas, quem mais? Vírus não é um ser vivo, mas é uma parte das coisas que existem no ser vivo. Eu pus aqui uma celulinha que parece uma ameba. Então, ela tem um núcleo onde fica o DNA, aqui uma parte externa que a gente chama de citoplasma, e você vê que tem uma setinha aqui dentro, tem um pontinho preto lá, aquele pontinho preto é um vírus. É o vírus da AIDS, o vírus do HIV. Você vê como é que ele é pequeniníssimo, né? Mas depois nós vamos falar dos vírus. Mas vírus eu não considero ser vivo. Ser vivo é só uma célula, e uma célula está aqui. E o ser vivo, então, é um sistema de fluxo metabólico. Por quê? O ser vivo é constituído de ácido nucleico e proteína. Proteína é a coisa mais simples que tem, porque é feita de aminoácidos que são só soma de um carbono um atrás do outro. Pelo menos os iniciais, depois fica mais complicado. Então, são sistemas de fluxo metabólico, e o fluxo metabólico é o que pega coisas do ambiente. Então, é através daqui que a gente tem interações com o ambiente. Depois vem a parte interna dos organismos, que só é acessível ao bioquímico, que vai lá misturar aquilo, destrói a célula, pega as moléculas lá dentro e vai estudar cada uma.
Então, o ser vivo se constrói com base em memórias que ele tem. Nós já vimos que memória, lá o DNA, o RNA, ele se constrói como célula a partir daquilo, e eles se adaptam e evoluem na natureza com base em o que a gente chama de plasticidade. Plasticidade, o jeito mais fácil de dizer, é o tal de jogo de cintura. Quando aparece qualquer adversidade ambiental, você acha um jeito de sair e escapar pela beirada, pela tangente, e isso a gente chama de plasticidade. É maleabilidade, flexibilidade, tem vários termos para isso. O termo que a gente gosta mais é o de plasticidade. E a gente chama que isso é uma plasticidade constitutiva, porque são as próprias moléculas que compõem o organismo que são plásticas. Essas moléculas plásticas são as proteínas. Então, a proteína é o que funciona e é a base da plasticidade. Quando o ser vivo, quando a gente diz que ele se constrói, é porque ele vai sintetizar os aminoácidos e sintetizar as proteínas a partir das próprias coisas que ele tem, das próprias coisas que ele faz. Então, ele usa lá energia que vem do ambiente, tem vários procedimentos desse tipo. O ser vivo se constrói e se reconstrói o tempo todo. Nós estamos constantemente nos alimentando, pegando nutrientes que vão fazer parte de nós, uma parte, outra parte a gente excreta, mas então a gente se constrói e se reconstrói, se regenera o tempo todo. Então, o ser vivo vive a partir de regeneração, reconstrução constante. As memórias são os genes, a genética que a gente constrói a partir de nós mesmos. Não existia gene na natureza antes de aparecer em nós. E algumas memórias a gente chama de epigenéticas. A memória genética, eu já disse que é aquele fiozinho de bases nucleotídeos que existem lá nos cromossomos, são memórias genéticas. Memórias epigenéticas são memórias construídas dentro do metabolismo. O exemplo que eu uso para memória epigenética é essa. Eu estou falando para vocês aqui algumas coisas. Alguns vão entender uma parte, outros vão entender outra parte, alguns vão se lembrar de uma parte, outros de outra. E quando todo mundo sair daqui, vai correr o risco enorme de esquecer uma grande parte do que foi dito. Mas isso pode ser reconstruído quando vocês se encontrarem de novo, vão comentar sobre isso, um vai falar, eu lembro de uma parte, eu lembro de outra, cada um conta para o outro a parte que ele lembrou, até reconstruir o todo. Essa reconstrução de um todo a partir de partes que estão dispersas é o que a gente chama de memória sistêmica, memória grupal, memória de conjunto, ou o termo chamado, está na moda hoje, a memória epigenética. Então, são memórias sistêmicas. E essa plasticidade, esse tipo de constituição de proteína que a gente tem, foi selecionado a partir da própria vivência do ser vivo. Ninguém teve modos de pegar e escolher que tipo de moléculas ele vai construir do ambiente, mas isso foi construído a partir dele. Então, aqui eu uso isso em palavras-chave. Ele é um sistema metabólico porque ele pega coisas do ambiente e interage com o ambiente. Ele se constrói, aqui o termo que em biologia a gente usa é o se construir é autopoético. Poiese é construir. Então, é autopoético porque ele usa memórias. Memórias, a gente usa o termo mnemônico. Isso refere a uma deusa grega que chama Mnemosine. É um nome complicado, mas é uma deusa grega que deu o nome à memória. Memória é o nome que vem dela. E a adaptação é que permite a gente evoluir, mudar ao longo do tempo, crescer e desenvolver coisas ao longo da vida. Um adulto faz coisa que a criança não faz, é porque ele aprendeu umas coisas, e então a gente diz que ele se desenvolveu nesse respeito. E a gente diz também que os organismos são diferentes um do outro, todo mundo é diferente um do outro, tem ninguém igual, e isso faz parte, então, do processo evolutivo. As espécies estão uma atrás da outra aí, mas todas são a mesma constituição proteica, da mesma constituição de DNA, então todas são derivadas de uma só, com aquela mesma constituição que todos nós temos. Isso a gente chama de evolução. E você consegue evoluir porque tem plasticidade.
Então, a definição que a gente usa para ser vivo é isso. E vida é o processo, é um conjunto de atividades e comportamentos que o ser vivo faz. Então, vivo é uma consequência do ser vivo. A vida não é uma coisa que foi colocada lá num pedacinho de barro para dar um sopro e aquilo passa a viver. Vida é uma coisa que o próprio ser vivo desenvolveu, vem de dentro dele. Esse que vem de dentro dele, nós vamos dar uma noçãozinha do que é isso que acontece. A gente fala que tem um ímpeto vital, tem um elan vital, tem uma força vital, que são coisas que exprimem essa espontaneidade de atividade que o ser vivo tem. Então, é o processo que ele desenvolve, e ela é que desenvolve essas próprias atividades dele. Então, é desenvolvido nos seres vivos e pelos seres vivos ao longo de sua evolução, ao longo de seu desenvolvimento individual.